Vamos às reações e à análise a estes apoios. É agora convidada desta edição da noite, em direto por videochamada, Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. Muito boa noite e obrigada por estar connosco. O que é que lhe parece este anúncio do Governo? Parece-me um anúncio bastante positivo. Mais uma vez vem trazer um aumento de incentivos e de apoios que eu acho que é extremamente importante para as empresas. As empresas estão a ficar numa altura em que voltam a estar com quebras de faturação significativas e por isso estes apoios vêm de alguma forma reforçar aquilo que necessitam. Eu gostaria de salientar uma das boas notícias daquilo que foi anunciado, que tem a ver com uma preocupação muito grande que as empresas estão a demonstrar, que foram as empresas que recorreram ao incentivo do IFP de um salário mínimo ou 2 salários mínimos e que não podiam recorrer ao apoio à retoma em conjunto, ou para poderem recorrer ao apoio à retoma tinham que devolver este incentivo. E isso tinham sido manifestado pelas empresas uma preocupação enorme, porque já tinham gasto o dinheiro e já não tinham o dinheiro para devolver e poder ir para os grandes apoios que existem agora. E hoje uma das medidas que foi aprovada foi precisamente as empresas não terem que devolver este incentivo e poderem recorrer ao apoio à retoma progressiva, portanto, àqueles apoios para os trabalhadores que, se houver quebras superiores a 75%, pode ser coberta 100% a remuneração dos trabalhadores. Em complemento, uma das medidas que foi aprovada hoje, que me parece que vem colmatar aquilo que era uma das preocupações também das empresas, tem a ver com os restantes custos. Portanto, já temos apoios para as remunerações dos trabalhadores, para que as empresas sejam e possam ter apoios para os valores dos trabalhadores, para o valor das remunerações dos trabalhadores. Temos apoios para as dívidas, para os financiamentos, com moratórias, mas faltavam também para os custos fixos, para os custos que as empresas têm para se poderem manter e que, não tendo faturação ou tendo muita redução ou quebras significativas da faturação, não teriam dinheiro para pagar os outros custos, nomeadamente água, luz, os custos da contabilidade, enfim, todos os custos que as empresas têm para além daquilo que são os trabalhadores e que são as moratórias. E então este apoio de 750 milhões vem precisamente para que as empresas possam recorrer a ele, microempresas até 7.500 euros, pequenas empresas até 40 mil euros, para as empresas mais castigadas, que estão com maiores problemas, portanto, no fundo, aquelas que foram obrigadas a encerrar hotelaria, eventos, agências de viagem, etc., que podem recorrer a este apoio que vai ser pago em 2 tranches, precisamente para cobrir este género de custos, o que acho que é um valor significativo e no conjunto dos 3 apoios as empresas têm toda a possibilidade de sobreviver. Portanto, com este equilíbrio dos apoio às remunerações vindo pelo apoio à retoma progressiva, as moratórias que possam recorrer, mais este valor que vai ser atribuído para poderem fazer face aos seus outros custos fixos, as empresas estão em condições de conseguir sobreviver a momentos muitíssimo difíceis. Portanto, eu diria que este pacote que foi aprovado hoje e que foi anunciado, em conjunto com os que já estavam aprovados, vêm trazer a hipótese das empresas não despedirem, não fecharem e esperarem que tudo isto passe. Nós estamos numa situação... Entretanto, o estado de emergência deve entrar em vigor na próxima segunda-feira, com uma duração de 15 dias, mas de uma forma mais suave daquele estado de emergência que conhecemos na primavera. Não prevê o confinamento geral, mas abre a porta ao recolher. Senhora bastonária, eu já vou terminar esta pergunta que tenho para lhe fazer. Neste momento interrompemos esta conversa sobre os apoios anunciados hoje pelo Governo para seguirmos este parênteses nesta edição da noite. Mais à frente já vão estar em destaque estas eleições nos Estados Unidos com a análise. Para já vamos retomar a conversa por videochamada que estávamos a ter com a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados a propósito do apoio do Governo, do novo apoio do Governo anunciado para as empresas para enfrentarem esta fase de pandemia. Paula Franco, mais uma vez boa noite e peço desculpa por esta interrupção que a atualidade noticiosa assim impunha. A minha questão é no sentido do estado de emergência ser declarado ou poder entrar em vigor na próxima segunda-feira. Um estado de emergência diferente daquele que já conhecemos, não prevê um confinamento geral,
mas abre aqui a porta ao recolher obrigatório nas zonas de risco. Na sua opinião, que consequências é que antecipa neste passo atrás que voltamos a dar no combate à pandemia? Bom, os casos estão a aumentar consideravelmente, portanto a questão, obviamente, da saúde estará sempre em primeiro lugar. Temos a preocupação com a economia e estes apoios que foram aprovados hoje demonstram precisamente essa preocupação, mas em primeiro lugar está a saúde. Se é necessário decretar um estado de emergência para haver maior controlo nas saídas, nomeadamente nas saídas extra, aquilo que é o normal funcionamento, as idas às escolas, o trabalho, e dispersar um bocadinho a população e impor regras para que a doença não se propague tanto, até porque os hospitais estão a chegar aos seus limites, acho que será positivo. Agora, claro que tem os reflexos na economia, que independentemente de não ser decretado agora o encerramento dos estabelecimentos, como foi em março, não deixa de haver uma contração, não é, da procura, em que os consumidores vão se recolher mais em casa e, portanto, todo o comércio, restauração, etc., vai ser afetado com este estado de emergência, o que vai trazer uma situação preocupante à economia. Daí também termos que também enaltecer um bocadinho os apoios que foram aprovados hoje, porque com o conjunto destes apoios, estas empresas que vão ficar extremamente prejudicadas com o estado de emergência e com o recolhimento das pessoas, vão ter aqui hipótese de poder sobreviver. E chama a atenção uma coisa que eu acho que é muito importante esta mensagem para os portugueses. É muito importante que se usem estes apoios e que se usem todas estas medidas que estão a ser disponibilizadas aos portugueses de forma honesta e de forma rigorosa. E aqui os contabilistas certificados também têm que ter um papel muito importante no acompanhamento dos seus clientes para que o dinheiro não seja mal utilizado, este dinheiro que é de todos nós, dos impostos, de fundos comunitários, que também é de todos nós no fundo, e que as empresas tenham muito rigor na sua utilização, porque é muito dinheiro a entrar na economia, é um esforço muito grande que o país está a fazer e aquilo que é essencial é que sejam aproveitados por quem realmente precisa para a sustentabilidade, para manter os postos de trabalho, para se manter aquilo que foi o investimento inicial efetuado e que todos estes recursos sejam bem utilizados para passar estes momentos dramáticos que vivemos e que percebemos que todos tenhamos que nos recolher, consumir menos porque vamos estar mais recolhidos em casa, mas que existam estes apoios diretos para as empresas para compensar precisamente o estado de emergência e a necessidade das pessoas não consumirem tanto. Deixe-me colocar-lhe uma última pergunta que diz respeito ao regresso ao teletrabalho, que poderá ser obrigatório sempre que possível. Esta regra é clara para si? Acha que deixa aqui algumas questões em aberto, questões laborais que continuam a ser pouco claras? Eu acho que a norma é clara. Acho que tem que haver bom senso na sua utilização, que é aquilo que em primeiro lugar deve sempre prevalecer. O teletrabalho hoje em dia, e que foi decretado como obrigatório, é fundamental para tirar as pessoas do convívio, para as pessoas cruzarem menos, para se dirigirem menos nos mesmos momentos, por exemplo, nos transportes públicos, e é essencial para diminuir a propagação do vírus. Portanto, por isso é que são implementadas estas medidas, para que fiquem mais trabalhadores em casa, para que circulem menos e, ao circularem menos, haver menos possibilidade de propagação, quer nos locais de trabalho, quer nos momentos das suas deslocações. Por isso é essencial. Agora, não é e não pode ser visto como de uma forma fundamentalista. Há determinados serviços que não se podem prestar em teletrabalho. Ou há um misto, que eu acho que é aquilo que as empresas estão e devem recorrer, com teletrabalho obrigatório, mas quando for necessário a deslocação à empresa para manter o trabalho e aquilo que tem que ser feito e que se tem que ter acesso em termos de informação aos locais de trabalho, se faça, mas já tirará muita gente no mesmo momento a circularem e, consequentemente, poderem propagar a doença, que é aquilo que queremos evitar a todo custo como cidadãos responsáveis que temos que ser nesta altura, porque os números são assustadores, porque não acontece só aos outros e porque vemos tudo o que está a acontecer nos outros países e temos que ter a consciência de que todos temos que contribuir para diminuir os casos que têm aumentado consideravelmente.
Paula Franco, boa noite e obrigada pela sua reação nesta edição da noite.